vários louvores ao nosso Cristo, lembrando daqueles pastores que foram junto com o coro angelical, cantando atrás da estrela, buscando conhecer o nosso Mestre. Uma noite como essa, onde muitos tentam fazer muita coisa por Jesus e pela família, e a gente não condena, são coisas boas, uma festa é algo especial, mas o privilégio que nós temos de cantar a Jesus é tremendo, e aproveite isso para a glória de Cristo. Pensando nisso, eu queria te convidar para meditarmos em um dos cânticos de Natal das Escrituras, que está lá em Lucas, no capítulo de número 1, versículos 46 a 55. Lucas 1, 46 a 55, o Cântico de Maria. Eu te convido para que você leia o texto bíblico comigo, e nós vamos fazer a leitura desse belo cântico. Lucas, no capítulo 1, versículos 46 a 55. O pastor hoje falou e usou um dos versículos desse ponto, entretanto ele usou o 56 pela manhã, lembrando da pessoa de Isabel, se nós tivéssemos combinado não tinha dado certo, né, pastor? Se nós tivéssemos combinado não tinha dado certo, mas esse cântico que ele é intitulado de Magnificat, é uma forma latina de falar desse cântico, que é um cântico que lembra da grandeza do nosso Mestre. Eu vou ler o texto bíblico, os irmãos acompanhem, por favor, e para que todos participemos, mas que esse cântico se faça audível. Diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou no Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que de coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono poderoso e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera a nossos pais. Vamos orar? Senhor, nós olhamos para esse cântico, lembramos da tua encarnação, lembramos que tu veio a essa terra, tu nasceu como um menino, e agora está à destra de Deus Pai, e por conta, Pai, da tua obra, da encarnação, nós temos o nosso Senhor Deus, que viveu aqui nessa terra, padeceu as mesmas agruras que nós, foi humilhado por conta dos nossos pecados na cruz do Calvário, e agora, Pai, intercede por nós, e nós podemos te louvar pelo teu nascimento, e podemos lembrar dessa data que mudou a história, e cantar com a serva do Senhor no passado. Ó Deus, nos ajude a pensar na tua palavra nesta noite, tem misericórdia de nós, e conduz a nossa caminhada nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você já parou para pensar como a nossa geração celebra as vitórias, as conquistas. Não sei se você já se atentou, mas talvez hoje, antes de você vir para o culto, você viu alguém postando uma preparação de uma ceia, em que ela economiza um certo valor para comprar alguma carne especial, fazer para a sua família algo belo. Mas geralmente as conquistas e comemorações do nosso tempo, elas são apresentadas com uma postagem e uma timeline. A gente enxerga isso e nós vemos que o ser humano tem a capacidade de se expor numa velocidade tremenda. A gente acontece alguma coisa e a gente já está postando. A verdade é essa, a gente se expõe com uma certa facilidade. Eu me lembro que quando o Facebook estava no auge, já tem algum tempo que ele já não é a rede social mais forte, mas quando ele estava no auge para gerar engajamento, na pandemia ele colocou uma frase: assim que você abria o seu Facebook, vinha aquela caixinha para você escrever alguma coisa e colocava: no que você está pensando? Era a pergunta que o Facebook te fazia, com a intenção de você respondesse aquela pergunta e colocasse o seu pensamento na rede social. E quando você clicava naquela caixinha, havia sentimentos sendo expressos. E uma das formas de se expressar um sentimento na caixinha do Facebook, naquele diálogo do Facebook, era: estou me sentindo abençoado.
colocava um emoji com um arquinho por cima, dizendo: estou me sentindo abençoado, sentindo-se abençoado. Pois é, eu não estou questionando aqui, meus irmãos, a questão do uso das redes sociais. Eu estou apenas citando que isso é algo que é comum nos pequeninos, nas crianças, é comum para os adolescentes, é comum para os jovens, para os senhores, para as senhoras, para nós de meia idade. É algo comum, a gente está ligado e está familiarizado com esse tipo de diálogo para apontar uma conquista. Entretanto, talvez conquistas da nossa vida em que nós temos que apresentar glórias a Deus, nós temos mais dificuldade. Nós temos dificuldade, então, de apresentar glórias a Deus como conquistamos. Nós não temos a mesma velocidade e facilidade de agradecer a Deus quanto nós temos de postar algo. Por quê? Quantos de nós já não vimos nesse final de ano pessoas anunciando que chegou alguém da família para passar alguns dias, que chegou alguém da família para ficar agora, que se mudou para perto? Quantos desses dias não foram anunciados, né? Na minha cidade natal ainda tinha o hábito de se passar um carro fúnebre e uma moto dizendo quem falecia. Hoje não, hoje são posts de WhatsApp que anunciam os funerais. A gente expressa o que sente de forma muito rápida, mas eu acredito que a gente expressa o que sente de forma muito rápida, mas com pouca devoção. E por que eu estou dizendo isso? Porque Maria estava se sentindo abençoada quando compôs esse cântico. A nossa tradução, ela usa a palavra agraciada, bem-aventurada, e foi muito especial esse momento que Maria vivia, porque ela trazia no ventre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ela carregava no seu ventre o Deus eterno encarnado. Com isso, essa serva do Senhor, como ela mesmo se descreve aqui, não são palavras que nós estamos atribuindo, porque se nós olharmos para algumas teologias do nosso tempo, a teologia romana, talvez ela vá achar estranho nós chamarmos de servo, porém ela se define como serva. Então essa serva do Senhor, nesse cântico no Magnificat, ela exerce um serviço de culto a Deus, proclamando ao mundo, em todos os povos e línguas. E olha, pense bem isso, esse cântico de Maria, que ela compõe, está no Evangelho de Lucas, onde ele é lido na história da humanidade, é lembrado dessa graça. No mundo inteiro, onde o Evangelho de Lucas pode ser lido, é lembrado dessa graça. Ou seja, enquanto muitos de nós correm para pôr a mão no bolso e tirar uma selfie, Maria compõe um cântico. Maria olha para a vitória que ela carrega dentro do ventre e faz um hino. Desafiador, não é? Desafiador. A palavra salvífica é anunciada no cântico de Maria. Essas palavras, meus irmãos, tão belas, elas são reflexo de um anúncio que ela recebeu. Para nós, cristãos, protestantes, reformados, nós que olhamos para a divindade de Cristo, o nascimento virginal é o cumprimento da palavra profética sobre Jesus Cristo. Se você olhar comigo, por exemplo, para Isaías, no capítulo 7, versículo 14, a Escritura vai dizer o seguinte: olha, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e se chamará Emanuel. Ou seja, ela estava cantando as Escrituras e o cumprimento da profecia. A mesma profecia havia sido anunciada também a José, o nascimento do unigênito Filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 1, versículos 19 a 23, José recebe esse anúncio. Ou seja, olha o que o anjo, né, o escritor bíblico diz sobre esse anúncio a José. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí o anjo repete essa profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Quando nós então vemos
o nascimento de Jesus, que é celebrado pelos cristãos nessa data de hoje para amanhã, e olhamos para essas profecias, nós ficamos alegres, mas a gente tem que lembrar de uma coisa bem simples. Pela lei de Moisés, o que estava acontecendo ali era crime de pena de morte. Se você olhar, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 22, versículos 20 e 21, o texto vai dizer que, porém, se isso for verdade, ou seja, se uma moça virgem se engravidar, eles deveriam levá-la à porta da casa do pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão. Maria aparecer grávida seria pena de morte para ela. Então, quando nós olhamos, por exemplo, Mateus citar José, e José ser chamado a atenção pelo anjo, e José sendo justo, é o que a nova versão Almeida atualizada vai nos dizer, não querendo envergonhá-la, José estava assumindo um crime como se ele fugisse. Quando nós olhamos para o Magnificat, além de ser a lembrança de um cântico de amor a Deus, é uma grande expressão de amor, quando um esposo assume a responsabilidade. Ele dizia, olha, eu vou assumir isso, eu vou preservar minha esposa, eu vou fugir. E qual que seria essa aí? Olha, eu estou assumindo porque eu forcei ela alguma coisa. Ele não queria difamá-la, ele não queria que ela morresse. Deus então usa essa expressão, e o Magnificat também é um cântico que expressa o amor de Deus. Não é à toa que Jesus lá ensina em Efésios, através de Paulo, que o esposo tem que se doar pela esposa, amá-la a ponto de morrer por ela. Pois bem, meus irmãos, quando nós olhamos para o Magnificat de Maria, esse cântico que é tão precioso, nós podemos tirar algumas lições. Maria, e nós percebemos que ela é uma moça conhecida, e a sua história familiar é conhecida. O pastor lembrou hoje pela manhã que as Sagradas Escrituras falam de ela ir até Isabel, passar 3 meses com ela, de ela também ser lembrada na história. E nós lembramos também, quando olhamos para esse cântico de Maria, daquilo que Ana orou, lembra? Quando ela se diz agraciada. A história da redenção estava anunciada, então, quantas mulheres estéreis puderam ter filhos até Isabel? Quantas aquelas que apreenderam e puderam viver de um milagre, um nascimento de Cristo, que gerou a composição do Magnificat, nos apresenta mais um milagre em torno do nascimento do nosso Cristo. Essa expressão que é um lindo cântico, um cântico de Natal, é um daqueles belos hinos que vale a pena que você e eu paremos para lembrar dele no Natal. Quem sabe ler com a nossa família antes de participar da ceia, quem sabe se dobrar diante do Cristo e da graça que também foi nos concedida. O Magnificat, então, ele nos ensina 3 coisas. Eu sei que os irmãos, analisando o texto, vão achar muito mais. Eu separei 3 coisas aqui sobre o Natal que estão expressas no Magnificat. Olhe comigo, então, para o versículo de número 52. Porque o Magnificat, o Natal, ele apresenta a exaltação do humilde e o abatimento do grande. A exaltação do humilde e o abatimento do grande. Maria, ela aponta nesse cântico o seguinte: olha, derribou aqueles cujos sentimentos mais íntimos eram soberbos. Despechou aqueles cujos sentimentos mais íntimos eram soberbos. Ele derribou do trono. Eu não sei se você lembra, mas quem era o grande rei do tempo de Jesus? Herodes. Aquele que foi atrás dos magos, mentindo, dizendo: olha, eu quero louvar, mas na verdade ele queria matar. Jesus então não tem espaço no palácio dos nobres, e aquele que se achava grande e se intitulava Herodes o Grande, aquele que mandou matar crianças por ciúme, aquele que mandou matar a esposa e os próprios filhos, esse era Herodes.
Esse agora é derribado, porque o trono que ele tanto almejava é conquistado por um menino que nasceu em uma manjedoura. Jesus não nasceu nos palácios de Jerusalém, mas ele nasceu sim na manjedoura em Belém. A sua origem e a sua certidão de nascimento não constava por direito quem ele era, o rei dos judeus. Ao contrário, isso virou uma placa na cruz. Mas o nosso mestre teve na sua nomenclatura, no seu nome, ser chamado de o Nazareno, das regiões remotas e pobres de Nazaré. Deus então, no Natal, abate o grande e exalta o pequeno. Os primeiros a cantar um cântico junto com os anjos não são os levitas do templo de Herodes, são aqueles que eram menosprezados, os pastores que eram relegados. Ser pastor naquele tempo não era uma coisa muito boa. Pastor de ovelhas não era bem considerado, porque quebrava o sábado e tal, e Deus apresenta através deles, e a eles primeiro, e dá a eles a oportunidade de cantar primeiro a salvação do nosso Cristo. Maria então compõe esse cântico apresentando que governantes em seu trono seriam derrubados, humildes seriam exaltados, aqueles que tinham fome agora são supridos, e aqueles que eram abastados agora passam fome. Não é à toa que Jesus vai dizer no Sermão do Monte: bem-aventurado os pobres, os que sentem fome. A terra que estava em escuridão agora viu forte luz. Maria canta isso quando ouve a notícia que estava grávida do Redentor. A vitória dela aponta a profecia e o cumprimento. Pois bem, se o Natal também apresenta a ideia de exaltação do humilde e abatimento do soberbo, o Natal também, meus irmãos, apresenta a poderosa obra de salvação do nosso Senhor. E ela demonstra essa poderosa obra dizendo quem nós somos. O Natal não está ligado a quem você ou eu sou, mas está ligado ao Cristo que nos salvou. Quando a gente olha para o nosso tempo, que substitui a expressão, de Jesus por coisas insuficientes, a verdade é essa. Por mais nobre que seja Nicolau, ou São Nicolau, um dos padres da igreja, foi um grande defensor da divindade de Cristo, brigou lá com Ário, a história conta que ele deu lá eles tiveram um esbarro, Por mais bom velhinho que ele seja, por mais que a figura de Papai Noel seja aí divulgada, e assumida por marcas, isso é um substituto frágil, fraco, pequeno demais diante do Deus homem que se encarnou. Nós temos que tomar cuidado então, meus irmãos, que o Natal mostra quem nós somos, porque nós somos aqueles que substituem Cristo por alguma coisa. Nós temos essa capacidade. Nós deixamos de cantar o cântico de Maria para pôr musiquinhas de badalar de sinos com vozezinhas, ro, ro, ro. A gente faz isso. O Natal nos mostra quem nós somos. E às vezes você fala: Tiago, eu não faço isso. Não faço isso, não. Isso aí na minha casa não. Mas às vezes você acha que Natal é só tempo de reunir a família em torno da mesa. É bênção reunir a família em torno da mesa. É algo de Deus. Mas as pessoas às vezes relegam o Natal apenas a uma festividade. Às vezes há um momento juntos. Quando o Natal é uma noite de celebração, deveria ser uma noite de culto, onde nós lembramos do nosso Redentor. O Natal então mostra que nós somos capazes de substituir o nosso Cristo, o Deus homem encarnado, por qualquer outras coisas. Mas o verdadeiro Natal é aquele anunciado pelas Escrituras em Isaías capítulo 9, onde nós vemos o seguinte: olha, afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Senhor, cantado por Maria no Magnificat. Quando ela diz de misericórdia, quando ela diz de um espírito alegre na sua salvação, quando ela diz de uma contemplação daqueles que são humildes, é aqueles que reconhecem: eu
foi salvo por Jesus. O Cântico de Maria, meus irmãos, expressa a humildade de alguém que é lembrada pelo próprio Cristo. Alguém que é lembrada por Cristo. O texto vai dizer que ela canta: engrandece a minha alma ao Senhor, regozija-se no Deus, meu Salvador. A vida de Maria, por mais nobre que ela seja, por mais corajosa que ela seja, só faz sentido por uma coisa: quem ela carregava no ventre? Jesus. A vida de Maria só fazia sentido por Jesus. E você deve lembrar também: a sua vida só faz sentido por Jesus. Só faz sentido por Jesus. Lembre-se disso quando você celebrar o Natal. Maria canta porque a vida dela agora, de uma pequena virgem, jovem de Nazaré, desposada com um carpinteiro, que não poderia dar a ela nobre casa, agora ela é chamada de bem-aventurada, mais do que feliz, porque no ventre dela está o Redentor. O Natal, então, meus irmãos, além de lembrar quem nós somos, o Natal, além de lembrar da exaltação do humilde, do abatimento do forte, o Natal é a providência da nossa salvação pelo próprio Deus. Nós enxergamos no Natal providência. Talvez você e eu entendamos providência de uma forma muito pobre. Sabe por quê? Porque a gente lembra de providência quando a gente está passando por um apuro e acontece alguma coisa que resolve. Já parou por isso? Todos nós temos essas experiências, não? A gente estava passando por uma dificuldade, ou a gente estava doente há um certo tempo, ou a gente estava precisando de um ombro amigo, e eu não sei se você já disse isso para alguém: olha, foi de Deus que você me ligou. Foi de Deus. E a gente olha que providência de Deus, e é bênção de Deus, isso também faz parte da providência de Deus, mas a providência de Deus não é só isso. Ela não é só isso. Nós podemos entender a providência, meus irmãos, quando nós vemos o nosso Senhor Deus enviar o seu Filho para entregar-se, para propiciar os nossos pecados, como o cântico que nós ouvimos aqui, para morrer em nosso lugar. Maria canta assim: porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. O Senhor operou poderosos feitos com seu braço. O último versículo do texto que nós lemos, 55, vai lembrar da promessa de Deus a Abraão e a sua descendência, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja, Cristo é a expressão da providência de Deus para você. Porque sem Ele você estaria morto em seus delitos e pecados. Sem Ele eu estaria morto em meus delitos e pecados. E Ele se encarnou. E Maria canta essa salvação que era a salvação dela também. A salvação da descendência de Abraão, daqueles que Paulo vai dizer mais à frente que são chamados filhos de Abraão. Pois é, meus irmãos, o Cântico de Maria então vai apontar para as qualidades do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai apontar para as qualidades do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualidades essas tão belas. Não é à toa que o irmão Ismael, e nós não combinamos, lembrou de Filipenses capítulo 2. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de Cristo. Quando Maria canta o Magnificat, esse cântico de Maria, ela está anunciando a redenção, a obra da redenção. Quando ela canta a salvação. A vitória de Maria, então, em ser aquela que, escolhida para ser a mãe do nosso mestre, cantada aqui, esse cântico de Natal, nos apresenta a esperança que ela tinha de redenção. Redenção que transformou a vida dela, que transformou a vida de José. Redenção que fez com que eles caminhassem
De Nazaré a Belém, no lombo de um jumentinho. Pense comigo, meus irmãos. Que mãe gostaria de enrolar o seu pequeno bebê recém-nascido em trapos, em panos e colocá-lo no coxo? Que mãe, que pai gostaria de ver o seu filho sendo carregado em um local onde animais dormiam? Maria compõe um cântico porque quando ela olha para esses pequenos detalhes, ela não vê a derrota, ela vê a vitória do nosso Cristo. O Natal, então, meus irmãos, nos leva a esse cântico e a dar glória àquele que é descrito nas Escrituras como a sabedoria, o guia da casa de Israel, a raiz de Jessé, a chave de Davi, o sol da justiça, o rei das nações, o Emanuel, está conosco. O desafio, então, meus irmãos, é que celebremos o nosso Cristo, porque Ele é digno, Ele nasceu, Ele é o Senhor, a quem nós louvamos nesse dia, e é a Ele que deve ser o nosso culto. Vamos orar ao nosso Mestre?